Caríssimos irmãos e irmãs, hoje a ideia central das leituras é descobrir quem é Jesus, né? No Evangelho ele faz essa pergunta. Lembrem-se de uma coisa: se Jesus perguntou, ele continua perguntando para nós: quem sou eu para você? E uma das coisas mais discretas do Evangelho, e é talvez a mais importante para chegar à conclusão da resposta de Pedro, é o primeiro versículo. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Se você junta oração e estar com ele, você vai entender que quem conhece mais Jesus é justamente quem convive mais com ele. Sempre é um encontro pessoal. Eu sou um padre que enche o saco muito para vocês estudarem catecismo, a formação, é verdade. Mas só vai ter um encontro pessoal quem se abrir a esse encontro. Como que você se abre? Aqui entra um problema que São Francisco de Assis tinha muito medo dos irmãos estudarem e se afastarem de Deus. Mas como que você vai estudar teologia e se afastar de Deus? Quando o seu coração tem orgulho, quando você se coloca no lugar de Deus dizendo: eu descobrirei quem é Deus, porque eu sou melhor que os outros. Inclusive na igreja, muitos movimentos foram hereges pela tentação de criar um grupo seleto. Vem para cá. De vez em quando eu tenho que usar isso aqui na Paulo VI, para vocês são diferenciados, né? Isso atrai. Vocês da Paulo VI têm uma formação. Até para o mosteiro vocês são diferenciados, né? Na hora da missa, uma entrou em repouso no espírito, todo mundo da paróquia ficou tranquilo. O padre Matias ficou muito: o que está acontecendo, né? Então, é mais tranquilo, porque vocês têm experiências sobrenaturais. Essa experiência do dia a dia é que faz você definir quem é Jesus. Então, quando Pedro fala: tu és o Cristo de Deus, Jesus diz que não foi o homem que te deu essa, foi Cristo. Naquele momento de estar com Jesus em oração. Agora, quem é? Eu disse que o orgulhoso muitas vezes pode estudar doutrina e afastar-se, mas quem é que tem um encontro pessoal com Deus? Quem tem um coração humilde. Um coração que não só é humilde, mas que é disposto a amar. E esse encontro pessoal com Jesus pode vir de qualquer forma. Como Madre Teresa de Calcutá, mesmo depois de freira, ela teve um encontro pessoal com Jesus. Onde? No trem, não foi? Ela estava saindo do trem, encontrou um bem jogado no chão, um pobrezinho. O que ele disse? Tenho sede, né? Estendeu a mão. E ela entendeu que aquilo era um chamado para a sua vocação de doar a vida aos pobres. São Francisco de Assis teve um encontro pessoal na prisão. Ele foi preso em Perúgia, que é perto de Assis, e deram uma Sagrada Escritura. E ele entrou na Sagrada Escritura e teve um encontro pessoal com Cristo. Santa Teresa Benedita da Cruz, Santa Edith Stein, teve um encontro pessoal lendo o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. São Paulo teve uma bordoada, né?
caiu no chão. Encontro forte, talvez foi é o encontro mais forte que teve, assim, contundente com Cristo. E tantos santos tiveram encontro pessoal de várias formas. Tem um beato que, mesmo sendo ateu, ele era arquiteto, ele entrou numa igreja para avaliar a arquitetura e, naquele momento, faziam uma adoração ao Santíssimo Sacramento. E vocês sabem que quem não tem muito conhecimento eucarístico fica confuso com o ostensório, acha que é o ostensório que é Cristo. Já viram isso? É raro alguém que não é acostumado com a igreja, com a adoração, já identificar que é justamente o mais simples ostensório que é Cristo. E esse beato diz na sua biografia que quando ele entrou na igreja, não deu tempo dele ficar procurando quem era Cristo. Ele sentiu um desejo enorme de se ajoelhar e começou a chorar. Ou seja, foi um encontro pessoal que com o tempo ele teve que discernir que na verdade era a presença real de Cristo na Eucaristia, que ele nem sabia quem era. O Beato não, agora o Santo Charles de Foucault, já foi canonizado, né? Sim, chegou agora. Ele também era contra a fé católica, entrou numa igreja em Paris, chamada Santo Agostinho, né? Entrou querendo brigar com o padre, questionando a fé. O padre estava confessando alguém e ele questionando a doutrina. E eu não sei nem que padre que foi esse. Essa paróquia até fiquei hospedado nela uma vez e eles me contaram até o local onde foi, né? E esse padre iluminado pelo Espírito Santo virou para o cara que estava discutindo doutrina e disse: se queres conhecer a verdade, ajoelha-te e confesse. Bem, eu digo inspirado pelo Espírito Santo porque é difícil alguém que vai questionar a fé você mandar confessar. Aí ele continuou confessando e Charles de Foucault continuou gritando contra a fé católica. Ele terminou de confessar mais um, ele disse: se você quer saber a verdade, ajoelha-te e confesse. Continuou atendendo a confissão. Pela terceira vez, Charles de Foucault gritava, e o padre de novo, pela última vez: se você quer saber a verdade, ajoelha-te e confesse. E Charles de Foucault, quando bateu o joelho no chão, começou a chorar. Começou a chorar. Tenho certeza também que as catequistas ficaram um pouco como eu, que os meninos têm pouco conhecimento de fé, como que sentiam, não queriam ir embora. Danielzinho é vergonhoso? Vem cá, Daniel. Por que você não queria ir embora? Chegou, falou para o pai dele, não foi? Pai, eu não queria voltar para cá. Por que, Daniel? Porque lá estava muito bom. O que você viu de bom lá? Tudo. Isso se chama mística. A mística sobrenatural. Os encontros pessoais com Cristo podem acontecer de qualquer forma. O que manda é o seu coração. Eu contei várias formas que aconteceram. Lendo um livro, mandando confessar, entrar numa igreja que o povo está em adoração, fazer uma visita a um mosteiro. Tudo depende de um coração humilde. Você me perdoa, Daniel? Tá bom. Pode sentar. Tudo depende de um coração humilde. Ao mesmo tempo, eu já vi
alguém sair de 5 anos de formação, onde eu fiz lá em Roma, que é uma formação maravilhosa. Eu devo muito a eles essa formação que eu recebi. Sair revoltado com a igreja. Lá eles abrem a sua mente, colocam o negócio prontinho, para você não ter dúvida. E teve gente que saiu sem um encontro pessoal com Jesus. Dói o coração. Dói, né? Mas acontece. O que eu mais tento mostrar na igreja é isso. Que na verdade o que nutre a nossa fé é uma amizade com Cristo. Um dos maiores teólogos do século XX, Ratzinger, Papa Bento, escreveu Trilogia da Fé, né, sobre Jesus Cristo. E ele diz resumidamente: isso é um resumo de alguém que fala de um amigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda vejo muita gente considerando a fé católica como um pode e não pode. Pode isso, padre? Não pode isso? Claro que existe o pode e não pode. Mas eu pergunto, precisa de leis para que você faça coisas boas a quem você ama, como seus pais? Não precisa. Você não precisa saber o que a Constituição diz que é proibido ou não no relacionamento com quem você ama. Isso vem naturalmente do amor. Dizer que contraceptivo é pecado, laqueadura, para muita gente é escândalo, né? Porque isso nunca existiu tanto de ensinamento. Até hoje tem lugar aqui em Porá que ensina no curso de noivo que é possível. É um absurdo isso. Agora, se para você isso é pesado, não me interessa isso agora. Deixa isso de lado então. Mas venha ter um encontro pessoal com Jesus. Vem falar com Ele. Vem dizer que você não consegue fazer isso, como eu fiz, né? Uma das coisas que eu nunca tive, graças a Deus, foi inspirado por Deus, nunca tive vergonha, é dizer para Jesus: eu não consigo fazer o que o Senhor quer. Jamais largaria. Eu não consigo, Senhor. É um encontro pessoal com um amigo. Só que esse amigo não é um qualquer. Não é um qualquer. Esse amigo é quem te criou. Ele te conhece mais do que você mesmo. Minha alma tem sede de Deus. Olha o Salmo. Quando eu descobri que a minha alma tem sede de Deus, uma das coisas que eu lembro, uma das poucas coisas boas que eu tinha antes da conversão, uma das poucas coisas boas era que eu reconhecia que meus pais me deram uma vida muito boa, apesar de não serem ricos, milionários, né? Mas sempre me deu uma vida boa. E eu tinha vontade, assim, de comprar coisas para eles, né? Isso eu tinha na cabeça. E uma vez eu estava em oração, e Cristo quase que interiormente naquela... Não é nada de outro mundo não, não é que Jesus apareceu para mim não. Inspiração, né? Disse assim: se você realmente ama seus pais, dê a eles o que interessa, o céu, que ninguém tira, que será para sempre. E aí veio, quando veio essa moção, aí veio aquela lembrança, vocês já ouviram quando eu era criança e pedi para os dois não se separarem, lembra? Aí misturou na minha cabeça esse pedido de Deus e o que Ele tinha feito porque eu pedi, né? Como criança: pai, não deixa que eles se separem. E desde então nunca tiveram nenhuma briga grande assim importante. Claro, discussãozinha sempre tem, né? Então aquilo meu coração ardeu, dizendo: não, pai, então ao invés de dar coisas materiais, tentarei dar o céu, né? Com o sim de cada dia. Agora, da onde que nasce isso? Não foi que alguém me falou, não foi nenhum padre
que me puxou a orelha. Foi de um diálogo com um amigo. Com um amigo. Na carta de São Paulo aos Gálatas, disse que depois de batizado não existe escravo, livre, negro, branco, belo. Todos somos filhos de Deus. Filhos de Deus, né? Todos nós somos filhos. Nós somos próximos de Deus. Nós não somos o que pedimos, o que nós desejamos. Nós somos filhos de Deus acima de tudo. Uma vez eu estava atendendo um homossexual e ele ficava assim: padre, mas eu conto para minha mãe. Eu falei: eu conto o quê? Que eu sou homossexual. Eu falei: você não é. Você é filho de Deus. Você pode ter desejo, mas você é filho de Deus. É difícil de botar na cabeça. A sua mãe te conhece muito mais do que você imagina. Como assim eu vou contar para minha mãe? Ela sabe quem é você. Você é o filho que ela ajudou a gerar junto com, procriou, que ela cuidou desde pequeno, que ela sabe que é filho de Deus, que batizou, e que você nasceu para ir para o céu. Como assim? Você tem que falar o que para sua mãe? Desejos? Eu não sou o que eu desejo. Quer dizer que se eu desejo doce, eu sou um doçólatra. Tenho que avisar. Se eu desejo roubar um banco, não, eu sou ladrão para sempre. Se eu desejo uma... Não, eu não sou o que eu desejo. Eu sou sempre filho de Deus. Está aqui. Todo batizado é filho de Deus. Não importa o que fez de errado, o que deseja. Não importa. Nós somos filhos de Deus. Isso é mais importante na nossa vida. Agora, como que você tem certeza disso? Quando você tem amigos, um diálogo com Cristo. Uma coisa que eu sempre vi que é importante essa amizade é que uma das exigências de uma parte de alguns santos na vida espiritual é que tenha diretor espiritual. Já ouvi falar de diretor espiritual? Tem muita gente que faz direção espiritual, né? Que vai... Às vezes nem precisa, não é para ficar perguntando o que deve fazer, mas tem uma direção. Quando eu estava estudando para ser padre, com 1 ano e meio, eu saí do local que eu estava no primeiro seminário, né? Eu fui convidado a morar com os padres, até com um padre que me convidou, é bispo hoje em Rubiataba, Mozarlândia, do Algamenilto, né? Na época, padre. Ele me convidou para morar com os padres, já que eu tinha uma idade maior. E o meu diretor espiritual, que era do seminário, achou ruim de eu sair. E um dia ele usou a direção espiritual para dizer que eu tinha que voltar para o Brasil. E um negócio encaminhadinho, né? Bem encaminhado para ser padre. Eu nunca tive uma crise até hoje vocacional, porque foi tudo muito pensado. Eu ouvia, e naquela época eu tinha na minha mente que diretor espiritual era a voz de Deus. E quando ele falou isso, me deu uma... Falei, que isso? Na hora eu fiquei calado, porque foi a primeira vez que eu ouço um diretor espiritual falar algo que eu não concordo tão fortemente. Fui para a capela, fiquei 1 semana falando com Jesus. 1 semana. Todos os dias eu falava com ele sobre isso. Chegou no final da semana, eu tinha plena convicção que aquilo foi um erro. Plena convicção. E eu disse para Jesus, eu sou muito de esperar o sinal de Deus. Eu falo assim, tá bom, Senhor, se ele voltar a esse assunto, serei duro como nunca fui com esse padre. Sento para a direção, o padre retoma o assunto. E aí, você pensou sobre a possibilidade de voltar para o Brasil? Eu disse sim, vamos lá. De onde vem essa proposta sua? Você conhece o Brasil como é a formação? Não. Você sabe que o Brasil
começa no início do ano, aqui é no meio do ano, eu vou ficar 6 meses parado? Não. Você sabe que eu vim para cá, não sabia nada de italiano, eu fui humilhado como uma criança, como tem que aprender tudo de novo, e agora que eu estou já sabendo italiano, eu posso ter muito mais facilidade. Você sabe que se eu for para lá, provavelmente eu vou perder a grade minha todinha? Não. Eu disse, mesmo assim, você ainda quer me fazer essa proposta? Ele disse, sim. Eu disse para ele, nunca mais faça isso para destruir a vida de alguém. A minha vida você não destrói. E saí da sala. Ele veio pedindo desculpa, perdão. Agora imagina se é alguém que não tem amizade com Cristo e um diretor espiritual é usado por Satanás. Ele é muito amigo meu hoje, mas naquele momento foi usado por Satanás. Até porque eu sou padre hoje. Se eu não tivesse amizade com Cristo, eu não seria padre hoje. Porque com certeza eu não conseguiria tolerar aqui, e nem muito menos esse. Por isso que todos os que eu acompanho em direção espiritual, eu dou uma opinião, mas digo, empurro, ouça Deus, né? Veja os sinais. Eu dou direção espiritual. Eu não me coloco no lugar de Deus. Porque o que me sustenta e me sustentou até hoje foi a minha amizade com Cristo. Nunca tive apoio quase de ninguém. Na igreja, quase ninguém. Tinha padre que falava pra minha mãe que eu era louco. Mas eu nunca perdi a amizade com Cristo. Porque todas as vezes que o negócio, que o caldo entornava, eu dizia, Jesus, senta aqui, vamos discutir isso. E nunca ele me abandonou. Nunca me abandonou. E o negócio é tão forte, que no meu retiro para a ordenação diaconal, que foi no mosteiro trapista, onde São Paulo morreu decapitado, chama Tre Fontane, os primeiros encontros que eu tive no mosteiro, eu contei toda a minha revolta com alguns membros da igreja, e esse padre dizia, eu acho que você não deveria ser padre não, eu tenho que casar e ter 5 filhos. Aí eu olhei para ele e disse, eu não estou aqui para discernimento vocacional, eu estou aqui para retiro diaconal. Eu estou com a minha ordenação marcada. Ele ficou calado. Segundo colóquio. E aí? Por que você não casa? Você tem cara de um pai de família. Você vai ter 5, 6, 7 filhos. Eu olhei para ele. Por que eu não abalei hora nenhuma? Por causa da minha amizade com Cristo. Quando ele falava isso, eu chegava em Jesus e falava, Jesus, eu vou aguentar isso até quando? Até quando eu vou aguentar, ter que aguentar? Melhor eu não conversar. Não mudava nada o meu interior. Terceiro colóquio. Eu acho que você deveria casar. Aí eu falei para ele assim, padre, monge, trapista, lá do local em Roma, que São Paulo, olha para você ver como o Satanás usa, né? Eu disse, padre, pela última vez, eu não estou aqui para discernimento vocacional. Eu estou aqui para retiro diaconal. Minha ordenação diaconal está marcada agora. Fui para o quarto e falei, Jesus, eu não vou mais me tolerar a essa. Interiormente, é como se Jesus tivesse abraçado a mim, né? No último dia do retiro, o bendito me chama e diz assim, ele me entrou, ele disse assim, pega na minha mão. Eu disse, tudo bem. Por favor, me mande notícias suas, porque você não vai ser um padre qualquer. Você vai ser um padre que vai fazer diferença. No último dia. Provavelmente, não sei se ele fez isso de propósito, se foi uma queda,
Mas uma coisa eu nunca esqueci, que o meu interior nunca abalou. Nunca abalou. Nunca. Queridos irmãos e irmãs, se vocês querem ter uma vida de paz, independente do que aconteça fora, sejam amigos de Cristo. Convivam com Ele. Não deixe Ele sozinho. Nem aqui, nem na sua casa, nem nas férias, nem na praia. Sempre vá com Ele, fique com Ele, ame a Ele. Crê em Deus Pai,